Irmãos, nós vamos hoje compartilhar a ceia do Senhor. E é importante, quando nós estamos para realizar esse ato, que é um testemunho ao mundo a respeito daquilo que nós cremos, e um testemunho, um memorial para nós, como uma garantia, algo que expressa a nossa fé, nós entendermos o que nós estamos por fazer. E é interessante porque, assim, nós vimos, por exemplo, no domingo pela manhã, que o reino de Deus ele é feito de forma que nós que participamos desse reino, nós somos constrangidos por Cristo, mas nós não temos escolha, há uma submissão absoluta e total. Essa questão de submissão absoluta e total é difícil de a gente entender, porque nós temos um coração rebelde. Naturalmente, o nosso coração é rebelde. Naturalmente, nós não queremos obedecer ao Senhor. Naturalmente, nós não queremos obedecer às autoridades. Naturalmente, nós queremos ser independentes. Né? A gente fixa algo como verdade para nós, e então nós determinamos isso como verdade e nós vivemos de acordo com isso que nós acreditamos ser verdade. E muita gente dentro da igreja vive dessa forma, fazendo um cristianismo para si mesmo. Um cristianismo desenvolvido, uma teologia desenvolvida para si mesmo. E isso é, de fato, uma forma de rebelião contra Deus. Porque não se submete à palavra, não se submete àquilo que o Senhor determinou, quer viver um evangelho diferente. E hoje, né, nós estamos vivendo nessa sociedade, como alguns estudiosos dizem, né, de relacionamentos fluidos, que não existe mais algo sólido, mas existem ideologias fluídas, pensamentos fluidos, existem relacionamentos fluidos, nada mais é fixo, né? Nada mais é fundamentado, e isso é uma contradição contra a palavra de Deus, que é algo sólido, algo que dá perseverança, algo que dá fundamento. E por isso o mundo odeia o evangelho, porque ele não se adequa aos pensamentos humanos. Mas como a gente viu no domingo pela manhã, nós somos chamados para fazer diferença. Nós somos chamados para ser um povo diferente. E sendo povo diferente, uma das expressões que nós temos como corpo de Cristo, além do testemunho que nós damos fora, além da nossa vida diferenciada, é a ceia. E a ceia, quando ela é apresentada, Paulo recomenda que nós devemos nos examinar a nós mesmos para saber se nós temos o discernimento do que é o corpo de Cristo. Ou seja, se nós temos o entendimento de que a obra de Cristo, ela gerou algo totalmente novo, o reino de Deus se estabeleceu em nosso meio, e nesse reino fomos feitos uma família só. E por isso Paulo, quando ele está falando a respeito da ceia do Senhor aos coríntios, e é importante a gente falar que o pessoal de Corinto estava vivendo um evangelho para si mesmo, tanto que se você olhar os 10 primeiros capítulos de 1 Coríntios, ele vai falar de grandes divisões, de vários tipos de separações dentro da igreja, alguns acreditando num evangelho, outros acreditando num outro evangelho, numa teologia. Uns diziam que eles eram de Paulo, outros eles falavam que era de Cefas, outros falavam que era de Jesus Cristo, de Apolo, enfim, havia várias teologias, há uma divisão. E quando Paulo chega aqui no capítulo 11, ele fala, olha, vocês não devem fazer assim, não ajam dessa forma. Ele chega a mencionar que em dado momento, as ceias estavam tão bagunçadas que tinha pessoas que iam lá e ficavam bêbadas, e outros que voltavam para casa sem ter compartilhado do pão. Né? Havia uma tremenda confusão, porque justamente cada um queria viver o seu evangelho. E aí, lá no capítulo 11, no verso 28, Paulo ele diz assim, após ele dar a instrução da ceia, ele diz assim, que cada um examine
a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. E isso antes de comer o pão e de beber o cálice. Então há aqui uma ordem, né? E como eu costumo falar, gente, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não estamos falando de sugestões. Não são sugestões, são ordens. Que Deus nos dá, o Espírito Santo inspirou quem estava escrevendo essa palavra, e então nós recebemos ordem e devemos nos examinar para saber se nós estamos de fato dentro do propósito de Deus. Olha o que diz lá o texto: cada um examine a si mesmo. Eu devo me examinar, você deve se examinar. Você não está aqui para julgar o outro, nem para me julgar, mas para você se julgar, se você está de acordo com a palavra de Deus. E assim, depois de examinar a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, que é o testemunho. Nós já vamos ver a respeito disso. Verso 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é interessante porque a palavra examine-se, dokimazo, significa testar, examinar, provar, verificar se a coisa realmente é autêntica ou não. O convite que Paulo, a ordem que Paulo está dando aqui é que nós devemos ver se a fé que nós temos realmente é uma fé genuína, se ela não é uma imitação de uma fé em Cristo, mas se ela realmente é algo genuíno. É a mesma palavra de examinar-se que ele fala no verso 31, se julgássemos a nós mesmos. Esse julgássemos é a mesma palavra. Examine-se. Então há um juízo, um julgamento, mas quem faz esse julgamento? Eu faço uma análise a respeito da minha conduta, dos meus pensamentos, do meu coração, de como eu tenho me portado nesse corpo chamado corpo de Cristo. E o detalhe é justamente o que ele diz de discernir o corpo, verso 29. E o discernir é justamente a habilidade de ver as diferenças. Quando eu vou discernir, eu sei a diferença entre o genuíno e o que não é genuíno. É isso que Paulo está falando. Olha, provem, examinem, julguem a vocês mesmos, para ver se vocês realmente estão na fé, vocês sabem discernir o corpo de Cristo. Quem é o corpo, o que é o corpo, para que o corpo serve, ou se de repente vocês estão vivendo uma imitação de um evangelho. Algo que não é autêntico. Algo que é confuso e talvez um evangelho que você mesmo criou. Um evangelho conveniente, onde que você consegue se moldar dentro desse evangelho, onde ele cabe em você, onde não precisa renovar a mente, conforme a palavra de Deus diz em Romanos 12. Onde eu tenho que tirar as coisas que não são agradáveis a Deus e colocar as coisas que são agradáveis a Deus dentro da minha mente novamente. Então, esse discernir, ele tem essa habilidade de ver as diferenças. Eu sei o que é um autêntico e aquilo que não é autêntico. Eu sei discernir aquilo que vem do mundo e aquilo que é realmente do reino de Deus. Isso é discernir o corpo. É saber o que é o reino de Deus e o povo de Deus e o que não é. Eu estou vivendo, mas pensa agora o detalhe. Ele não está falando aqui para você olhar para o irmão e dizer, ele não é. Não, cada um examine a si mesmo. Eu devo examinar a mim mesmo se eu realmente estou discernindo o que é o corpo, quem é o corpo de Cristo e se o corpo está sendo o corpo que manifestado desse Cristo ressuscitado. E a palavra usada para corpo, achei muito interessante também, que é o soma. Soma. É como se a gente falasse de matemática, né? De somar. Então, eu e o Murilo somamos corpo de Cristo. Nós vamos somando. Quando nós discernimos o corpo, sei que eu pertenço ao corpo de Cristo e eu olho para você e eu sei que você discerne o corpo de Cristo, então nós vamos somando. Vamos sendo um, vamos aumentando. Esse corpo vai sendo fortalecido, vai crescendo. Isso é a igreja. A palavra literalmente soma
ela se refere a corpo de homens ou de animais, mas também se refere à família, pessoas unidas, pessoas que estão numa sociedade que tem em comum algo. E por isso, tantas vezes a gente vê a expressão a respeito da igreja do Senhor como soma, como esse corpo. Bom, dito isso, irmãos, em relação a essa ordem de examinarmos a nós mesmos para que a gente não tome o cálice indignamente e a gente saiba discernir o corpo, é importante a gente voltar então no princípio da ceia, quando ela foi instituída. Quando Jesus institui a ceia, isso foi naquela noite onde ele foi traído, assim como Paulo lhe fala, é interessante que o apóstolo João, ele faz um relato detalhado a respeito dessa última conversa que Jesus teve com os apóstolos. Os apóstolos vão lá, preparam o local onde eles vão tomar aquela ceia. Depois ele relata que ao entrarem naquele lugar, Jesus lava os pés dos discípulos. E então eles estão ali à mesa. E Jesus tem a preocupação de que naquele momento, ele então vai passar as últimas instruções, os encorajamentos para os seus discípulos. E ele fala abertamente a respeito da sua morte, da sua ressurreição, do reino vindouro, do propósito de tudo isso. Ele está falando claramente a respeito disso aos discípulos, porque logo mais, um pouquinho adiante, ele então iria para o Getsêmani, onde ele seria traído, e dali ele iria então para o julgamento, e o fim dele estaria no outro dia, naquela cruz. Ele sabia de tudo isso, ele está alertando aos discípulos. E lá no capítulo 17, Jesus ele traz algo muito interessante aqui, que manifesta o propósito da instituição da ceia. Ou melhor, ele está dando clareza aqui do propósito de toda essa obra que ele realiza. O propósito do Senhor para essa obra que ele estava por realizar. Estava ali, pertinho dele. Logo mais, um pouquinho adiante, ele estaria suando gotas de sangue. Estaria intercedendo ao Pai, se fosse possível passar esse cálice. Logo mais, ele estaria sendo açoitado, estaria sendo espancado, cuspido. Logo mais, ali um pouquinho para frente, ele já sabia de tudo isso. Ele seria afrontado, colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele teria que carregar aquela cruz até fora da cidade, porque assim dizia as Escrituras que seria crucificado fora da cidade. E ali ele então seria crucificado e finalmente, como a gente viu pelo domingo da manhã, ele entregaria o seu espírito, porque ele mesmo afirma em João capítulo 10 que ninguém poderia matá-lo. Ele tem o poder, a autoridade para dar a sua vida e para reavê-la. Então ali ele entrega o espírito. Mas por que tudo isso? Por que todo esse sofrimento? Por que toda essa submissão à vontade de Deus? E eu quero que você abra então João 17, verso 13. A gente vai ler esses versículos aqui, mas esse texto é fantástico. Começa no capítulo 13, vai até o capítulo 18, que fala a respeito, até o final do capítulo 17, que fala a respeito dessas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, e João ele relata isso, e ele começa a mostrar aqui a respeito da vontade do Pai. Ele diz assim, verso 13 do capítulo 17, mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está falando, ele já falou a respeito da sua morte, ele já falou a respeito que ele vai ressuscitar, e agora ele está orando a Deus, ali junto com os discípulos, e ele diz assim, agora eu vou para junto de ti, e falo isso para que eles tenham a minha alegria completa. Jesus então ele vai para junto do Pai, e a intenção dele orar na presença desses discípulos, essa oração, é justamente para animá-los, para que, como diz o texto, para que a alegria de Cristo seja completa. Embora eles não compreendessem ainda, isso só viriam compreender depois, quando o Espírito Santo viesse sobre eles, mas a morte de Jesus foi para trazer alegria, salvação,
A reconciliação com o Pai. Isso, então, envolve essa alegria indizível. Então, Jesus está tentando animá-los ali. O verso 14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então ele nos deixou a sua palavra, que foi registrada pelos apóstolos, e nós temos ela em abundância nos nossos dias, mas ele deixa essa palavra para que justamente mostrar que isso nos faz diferentes do que o mundo. Nós não somos mais como nós éramos, nós não somos mais escravos de um mundo, desse espírito que habita sobre o mundo e que governa o mundo. Nós somos diferentes e a causa disso é a palavra que Cristo deixou para nós. Isso que nos faz diferentes. E aí, por isso, o mundo odeia. Porque aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão na palavra de Cristo, não são mais do mundo, como ele também não é. Verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Ah, seria tão bom, né? A pessoa se converteu, é arrebatada, né? Seria uma maravilha. Chega de sofrimento, né? Tudo direto para o céu. Não, mas Jesus orou para que Deus não nos tirasse do mundo. E qual é o propósito de Deus não nos tirar do mundo? Por que será que você ainda permanece nesse mundo após você ter reconhecido que você é um pecador, que você precisa de Cristo Jesus, depois de você ter entregue a sua vida a Cristo? Por que será que Deus permite que você ainda permaneça aqui? Esse mundo é tão mau, por quê? Nós já vamos ver um pouquinho adiante, mas há algo que nós devemos fazer. Há um propósito de Deus. Deus não faz nada por acaso. Mas mesmo estando no meio desse mundo, Jesus ora por aqueles que creem nele, para que sejam guardados do mal. O mal está ao redor. Nós temos falado a respeito disso. As trevas parece que cada vez são mais trevas. E nós temos que ser luz no meio dessas trevas, cada vez mais luz. Tem muito a ver com aquilo que é o nosso propósito. Isso é confirmado, justamente essa oposição, né? E aqui é importante porque a gente falou antes de discernimento. E esse discernimento, essa distinção de quem está na palavra e quem não é confirmado agora nos versos 15 até o 19, que diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Verso 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui está a chave, queridos. Assim como Deus enviou a Cristo ao mundo, agora Jesus está enviando aqueles que creem ao mundo. Para quê? Verso 19: e a favor desses eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. É um testemunho que Deus deseja deixar nessa terra, para que as pessoas conheçam o quê? A verdade. E como é que eles vão conhecer a verdade? Olhando para aqueles que creem, olhando para a minha vida e para a sua vida. Quando Jesus está falando a respeito dessa obra maravilhosa, ele está falando de um povo diferenciado, de um povo que ele diz: sal da terra, luz no meio da escuridão, luz do mundo. Para quê? Para que mostre a verdade. E a verdade é manifestada, então, por meio da palavra e por meio da santificação que vem por meio dessa palavra. Agora, olha o verso 20. Ele diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então Jesus estava orando aqui, e a gente já falou várias vezes a respeito disso, por mim e por você. Jesus estava orando por você, pedindo para que Deus o guardasse desse mundo mal, que guardasse da maldade que está ao nosso redor, para que haja então um manifestar da verdade por meio da sua vida. Agora, a chave de todo o texto,
e do que é ser o corpo de Cristo. Ele está no verso 21. Ele diz assim: a fim de quê? A fim de quê? Para que essa manifestação tão maravilhosa que Deus fez em Cristo Jesus, formando esse corpo que nós devemos discernir quando nós estamos tomando a ceia ou vivendo esse evangelho. Ele diz a fim de que todos sejam um. Por isso que eu falei que faria sentido vocês virem aqui para frente, né? Faz sentido sermos igreja quando nós estamos unidos. Faz sentido sermos igreja quando nós entendemos que Deus nos chama para a unidade e não para vivermos um evangelho individual, não para vivermos uma teologia de suposições do nosso próprio agrado, mas para que, com base na palavra de Cristo e por meio sendo santificados por meio dele, revelando essa verdade, então nós somos um. Verso 21, a fim de que todos sejam um. E qual é o modelo? Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está entendendo o padrão aqui? Qual é o padrão da nossa convivência? Qual é o padrão da nossa unidade? Assim como tu, ó Pai, está em mim. O Pai estava em Cristo ou não estava? Absolutamente, estava sim, perfeitamente, de uma maneira plena. E eu em ti, Jesus estava em Deus plenamente. Também eles estejam em nós. O propósito de tudo isso, gente, a manifestação de sermos corpo, e por isso nós devemos examinar se estamos no corpo, é justamente estarmos tão ligados como Cristo está ligado com Deus. E assim, nós ligados nele, então nós podemos manifestar essa unidade dele em nós. Ele não está dizendo aqui para que nós sejamos todos iguais. De maneira nenhuma. Nem o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. E na sabedoria tremenda do Senhor, Ele fez cada um de nós diferentes. A começar pela nossa digital, pela íris, pela lindeza que nós temos, né? Tudo diferente. Pensamentos que divergem, opiniões que divergem, mas unidos. Unidos. Esse é o propósito de Deus para nós. Para quê? E aí vem agora a missão. Para que o mundo creia. É testemunho. É por isso que nós somos chamados. Quando a unidade da igreja, quando nós vivemos assim como Cristo viveu com o Pai unido, e assim como Ele está em nós, e nós vivemos unidos uns com os outros, isso é testemunho para o mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Testemunho o quê? Que realmente Cristo é quem diz ser. Que realmente Cristo, esse Cristo verdadeiro, esse Cristo do Evangelho genuíno, esse Cristo que é manifestado no seu corpo, Ele vive em nós, e por isso então nós podemos ser um povo diferenciado, nós somos um povo diferenciado. Há discernimento, há separação, há uma nítida diferença entre o povo de Deus e o mundo. Verso 22 diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam, novamente, para que sejam um, como nós o somos. Olha de novo ele reforçando aqui, nós igreja devemos viver em unidade, assim como Cristo viveu em unidade, vive em unidade com o Pai. É ou não é? Está escrito aí na sua Bíblia isso? Nós somos chamados para sermos um povo diferenciado. Um povo que está totalmente submisso à vontade de Deus. Totalmente submisso à vontade de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Nós somos chamados para vivermos numa família, num organismo vivo chamado igreja, esse corpo místico de Cristo, espalhado por todo o mundo, para sermos tão unidos como o Pai e o Filho
são unidos. Essa é a vontade de Deus. Verso 23, reforçando: como unidos como? Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele está mostrando essa unidade. Para que existe essa unidade? Para que Deus nos deixa aqui além do testemunho? Para que a gente seja aperfeiçoados nessa unidade. E o aperfeiçoados na unidade é bem aquele negócio. O Vitinho é totalmente diferente de mim. E nós de vez em quando se enroscamos. Mas nós somos aperfeiçoados, né, Vitinho? Nem tanto assim, né, Vitinho? Então eu vou pegar outra pessoa, né? O Marcão e eu... Nós somos diferentes e justamente nesse caminhar juntos, mas na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma palavra, nós somos o quê? Aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Então, o propósito é para que a gente seja um, para que haja testemunho, somos aperfeiçoados para que o mundo conheça, então, a Cristo por meio das nossas vidas, da maneira como nós vivemos, com a maneira como nós nos amamos, como a maneira como nós nos relacionamos. Essa unidade, ela é o que aperfeiçoa e testifica a respeito da vontade de Jesus. Verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que, onde eu estou, esses cabras aí tem que estar comigo. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não tem, por isso a gente tem que discernir. O mundo não consegue manifestar a maravilhosa sabedoria de Deus, não consegue entender o que é essa loucura do Evangelho, não consegue. O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também esses reconhecem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Será que o amor de Deus por Jesus foi pouco? Total. Esse mesmo amor, Jesus diz para o Pai derramar sobre cada um de nós. Nós somos certamente falhos, imperfeitos, mas, conforme diz a palavra do Senhor, santificados nele. O verso 17, o verso 19 fala a respeito de que pela palavra nós somos santificados. E aqui então existe uma ordem de buscarmos a palavra para que nós sejamos cada vez mais santificados. Somos aperfeiçoados na unidade. É onde que nós convivemos juntos, estamos juntos, nós somos aperfeiçoados. Isso é loucura desse evangelho, que tantas pessoas diferentes são unidas por causa de um propósito. E esse propósito é a palavra viva de Cristo, é o Cristo habitando em nós. Verso 23 fala a respeito da nossa missão, para que o mundo saiba que nós pertencemos a Cristo e que Cristo é real. As pessoas não vão conhecer a Cristo somente por literatura, né? Embora a palavra de Deus é viva e eficaz, mas ele é realizado por meio do testemunho da igreja. E o verso 26, para conhecer, nós somos chamados para conhecer mais do Senhor. Nós discernimos o corpo de Cristo? Você sabe discernir se você está no corpo de Cristo? Isso é fundamental para que a gente possa, então, quando nós tomarmos do pão e bebermos do cálice, entender o que nós estamos fazendo. Primeiro, é testemunho. É a garantia, a confissão de que nós cremos na palavra do Senhor. É a confissão de que nós realmente vivemos ou nos esforçamos para viver a unidade da fé juntos. Esse teu irmão que está aí do lado, aí, se dá uma olhadinha assim. Esse daí, um com você, eu, você, cada um de nós,
sendo um em Cristo Jesus. É para isso que ele nos chamou. Por isso que o apóstolo Paulo ele dá essa orientação: examinem-se, vejam se vocês estão na fé de fato, para que então vocês possam tomar do pão, tomar do cálice e dar testemunho, cientes do que vocês estão fazendo, cientes de que foram chamados para viver uma vida diferenciada do mundo, cientes que vocês foram chamados para testemunhar ao mundo a respeito da verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Ainda no capítulo 17, verso 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Esse é o testemunho da vida eterna. E a vida eterna tem um nome: Jesus Cristo. Conhecer a Jesus, ter intimidade com Jesus, é viver a vida eterna. Hoje, agora, ser parte do corpo, vivendo a verdade em amor, sendo um só. Nós podemos ter diferenças, queridos, mas nós não podemos viver separados. Nós não podemos cair na armadilha de Satanás e colocar barreiras entre nós. Nós somos chamados para viver em unidade. Por isso, ao celebrar a ceia, tão importante a gente lembrar dessas palavras do Senhor Jesus, para que sejamos um. O pessoal do louvor vai vir à frente, e nós, enquanto somos ministrados, você que vai tomar a ceia, você pode vir até aqui à frente, tome o cálice, volte ao seu lugar e já permaneça em pé. E então, quando todos estiverem com os cálices nas mãos, juntos nós vamos celebrar esse memorial ao Senhor, dizendo que somos um, somos testemunho, o amor de Deus nos transforma para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. Amém? Fique de pé. Pai, obrigado, porque o Senhor, no meio de um mundo tão desigual e cheio de tantas diferenças, tantas separações, o Senhor nos chamou para sermos um com Cristo, um com o irmão. E é isso que nós queremos declarar agora, Senhor, quando tomamos desse cálice, que unidos por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, nós somos um povo diferente e testemunhamos que Cristo realmente morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Pai, nós te louvamos por tão grande salvação. Assim, bendizemos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Posso dizer, seu sangue vestido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus.
Apóstolo Paulo falando ao povo de Corinto, como a gente acabou de ouvir, mostrando a maneira correta do povo se apresentar nesse momento tão especial, que tinha sido banalizado, mas ele traz de novo essa lembrança da importância desse memorial. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso, repartam o pão, comam juntos, tenham essa unidade em memória de mim. Façam isso, repartam entre vocês. Sejam um corpo verdadeiro, vivam em unidade, se satisfaçam em aprender e ser aperfeiçoados uns com os outros, para manifestar o testemunho de quem é Cristo e de sua glória. Este é meu corpo, que é dado por vocês. Pai, obrigado, porque Jesus foi até o fim. Ele foi até aquela cruz em total submissão, nos dando exemplo de como devemos ser submissos ao Senhor, de como devemos entregar tudo que somos ao Senhor. Isso diz respeito a matar o nosso velho homem. Como o Senhor Jesus mesmo disse, se não negar a si mesmo e tomar a cruz para fazer morrer nela esse velho homem, não somos dignos de ser chamados seus discípulos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque queremos viver como discípulos. E como a gente ouviu essa noite, discípulos fazem parte de uma igreja que se ama. Discípulos fazem parte da unidade, assim como o Pai em Cristo, assim nós também nele, e nós uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque esse pão, esse pedacinho de pão em nossa mão representa tantas coisas, ó Deus, tantas coisas sublimes, tantas coisas eternas, tantas coisas que nós não conseguimos imaginar, mas uma convicção nós temos. Ele representa que assim como o pão era um e foi partido, assim nós, pequenos pedaços, fazemos parte de um só. Nos abençoe, Senhor, com esse discernimento e com essa vida que manifesta quem somos em Cristo Jesus, Pai. Obrigado pelo corpo dilacerado naquele madeiro, em nosso lugar, para que nós recebêssemos então a vida eterna. Louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Juntos, em memória ao Senhor Jesus e sua obra, comamos todos do pão.
apóstolo Paulo continua dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança, nada a ver com o velho, nada a ver com o velho homem. Uma nova aliança, uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, dividam entre vocês, repartam entre vocês, bebam juntos desse mesmo cálice, todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês testemunham, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que privilégio testemunhar dessa verdade que transforma a eternidade. Então, juntos, em memória do Senhor Jesus, bebamos do cálice. Pai, somos poucos nessa noite aqui, mas eu tenho convicção, Deus, que em corações aqui, um desejo genuíno da Tua presença tem ardido nos seus corações, para que aquilo que acabamos de ler, essa unidade que vem por meio de Cristo Jesus, seja uma realidade entre nós, Senhor, e que a igreja do Senhor seja essa manifestação dessa verdade, que Cristo foi crucificado em nosso lugar, mas que em breve há de vir para nos resgatar desse mundo mau e julgar a todos. E então finalmente estaremos naquela grande ceia que Apocalipse nos relata, ali onde seremos servidos pelo Senhor, coisa que o nosso cérebro não consegue imaginar. Nós indignos, já comprados por um sangue tão precioso, santificados, sendo transformados, adotados na família de Deus, recebendo dons, agora tendo o privilégio de estar à mesa e ali celebrando a vitória total do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, por tão grande obra. Muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo, porque nós entendemos, Deus, que nisso há manifestação de testemunho daquilo que o Senhor fez. Abençoa-nos, Deus. Abençoa a Tua igreja. Guarda-nos, conduze-nos, ó Deus, para vivermos essa unidade. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja reunida aqui, sobre cada coração, mas também sobre toda a igreja espalhada por todo esse mundo, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus.